Deus abençoa os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje o pastor Joel me ligou, que a irmã Benedita, ela tinha sido internada uns dias atrás e tinha voltado para casa, mas aí depois ela teve que retornar de novo para o hospital. Ela teve esse problema de AVC. Então, ele pediu para a gente orar por ela, nós vamos orar por ela. A irmã Benedita, a esposa do pastor Joel. E ele sempre agradece, manda agradecer, sempre quando liga, agradecer a igreja pela ajuda que a gente dá para ele sempre, né? Todo mês, graças a Deus, nós ajudamos ele. Então, ele sempre fala comigo, agradece a igreja lá pelo que a gente faz por ele lá, né? Ainda mais agora que ele diz que está gastando mais ainda, né? Porque talvez vai ter que pagar a enfermeira para ajudar em casa e tudo, né? Para ajudar a esposa dele. O irmão Jairo pede oração, o irmão Zé Neves pede oração de aniversário de Rose, né? E Enzo. Ah, tá. Então nós vamos orar também, logo daqui, depois que a gente lê a Bíblia. Hoje eu gostaria de ter um tempão, eu gostaria de ter umas 2 horas para pregar, mas o tempo é muito curto, né? 2 horas seria o mínimo para pregar hoje esse assunto. Então nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Eu vou responder uma pergunta que foi feita para mim. Essa pergunta é sobre Apocalipse, capítulo 6, aqui no verso 14. Então, mas como responder uma pergunta, às vezes a pessoa pensa assim, é só responder, não. Às vezes ele pregar horas e horas para responder uma pergunta, às vezes um verso só, né? Então, eu creio que nós vamos ter um tempo assim para responder essa pergunta aqui. Apenas esse verso 14 aqui, mas nós vamos começar no verso 12 até o verso 14. E depois Isaías 2, versos 19 a 21. Vamos ler? E está escrito assim: isso é o 6º selo, isso é na grande tribulação, no início da grande tribulação para frente, tá? E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vamos ainda aqui em Isaías, no capítulo 2, a partir do verso 19 até o verso 21, também falando do mesmo assunto. Está escrito assim: e então os homens se meterão nas cavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-á pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar
para assombrar a terra. Então aqui vocês notam que, por isso que o título é O Dia da Ira do Cordeiro. Então esse é o título, quando ele, nessa grande tribulação, quando não há praticamente mais redenção. Então aí o Cordeiro estará irado. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos orar e vamos lembrar desses pedidos e lembrar da esposa do pastor Joel. Todos os irmãos ora em favor dela. Ela precisa de ter saúde e ele precisa dela também, para ficar com ele, porque ele já tem problemas também, né? Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que nós estamos tendo, crendo que o Senhor ainda permanece no trono de misericórdia. Meu Deus, crendo que o Senhor ainda é Cordeiro, Pai, sem ira, mas um Cordeiro que compadece dos seus filhos. Assim nós cremos que o Senhor ainda está nessa posição, Pai. E por isso nós pedimos misericórdia para as pessoas, misericórdia para nós, misericórdia para as nossas famílias, misericórdia para aqueles que ainda não entraram, misericórdia para aqueles que estão fora, Senhor, que ainda devem retornar, Senhor. Então nós pedimos misericórdia, crendo que o Senhor ainda está no trono de misericórdia, compadecendo dos seus filhos, Pai. E assim nós entregamos todos em Tuas mãos, Pai. Como esses pedidos que estão aqui, Senhor. A esposa do pastor Joel, Pai, que teve esse AVC. Meu Deus, o Senhor é o único que pode ajudar ela, Senhor, a sair daquele problema, Pai, e voltar a ter saúde. Assim nós oramos por ela, pedindo misericórdia, Pai, para que ela volte para casa e fique boa, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa compadecer dela e também do pastor Joel. Ele pediu também para orar pela igreja, Senhor, ali de Araras. Nós pedimos misericórdia por aquela igreja também, Senhor. Meu Deus, que o Senhor ajude aqueles irmãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, aqui está também esse pedido, Senhor. Irmão Jairo pede oração. O Senhor sabe, meu Deus, por que ele está pedindo, Senhor. E conhece, Senhor Deus, o seu coração e os seus problemas também, Pai. Que o Senhor abençoe o irmão Jairo. Meu Deus, também o irmão Zé Neves pede oração também, Senhor, pelo aniversário de Rose e Enzo. Meu Deus, que o Senhor abençoe essas pessoas, dá a eles saúde, Pai. Meu Deus, e abençoe a vida deles durante todo o tempo que eles viverem aqui na terra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, também por este culto. Senhor, fala conosco, Pai, mais uma vez, assim como o Senhor tem falado, meu Deus, e que nós possamos ainda achar graça diante dos Teus olhos, Pai. Meu Deus, nós pedimos por cada pessoa, pedimos por aqueles que estão viajando, Senhor, nesta hora, por aqueles que estão em casa, necessitados, Pai, que o Senhor possa de encontro a cada um, meu Deus, e aqueles que estão ouvindo através da internet também, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos. Pai, nós te pedimos todas essas coisas. É no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Ainda eu quero ler uma escritura aqui antes de começar a pregar. Quero ler no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 1. Eu até anotei aqui, 1 Pedro 4, do verso 1 a 6, para a gente começar a pregar. Então escute bem essas palavras aqui. Pois já que Cristo padeceu por nós na carne,
amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Escute bem essas palavras. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glotonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. E acho um estranho não corredes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque para isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Aí vocês notaram aqui que até as pessoas que morreram, que não tinham o conhecimento desse Cordeiro, desse Deus que um dia viveu aqui na terra e pagou o preço por nós, teve que ouvir a voz dele lá no inferno. Porque eles, na verdade, essas pessoas do passado, eles, na verdade, teve um conhecimento ali de Gênesis capítulo 3 sobre a semente da mulher. Mas eles mesmos não tiveram oportunidade de ouvir o que ele realmente pregou e saber o que ele era, o que era essa semente da mulher. Então, o que aconteceu? Quando ele veio à terra, antes da ressurreição, ele foi lá no inferno e pregou para eles. E diz para eles, eu sou a semente da mulher. Tá? Então, eles também ouviram, mesmo depois que tinha partido daqui. Para ninguém ter desculpa. A verdade é essa, ninguém tem desculpa. Ninguém vai ter desculpa. Então, o que eu quero mostrar aqui para responder essa pergunta, porque essa escritura aqui de Apocalipse, aqui, ela cumpre exatamente na grande tribulação, que está prestes a acontecer. Nós estamos bem próximo a isso. Pelos acontecimentos, pelas coisas que estão acontecendo, nós já estamos bem próximos a isso. Agora, o que nós podemos ver aqui, porque, na verdade, e tem outras escrituras aqui também, porque muitas coisas que está escrito, você tem que ter outras escrituras como testemunha. Por exemplo, aqui, como se estivesse assim, porque é por isso que as pessoas ficam até preocupadas assim, como é que os montes vão sair do lugar? Como isso vai acontecer? Como as estrelas vão cair do céu? Agora, se você ler Isaías, capítulo 13, você vai notar que nenhuma estrela cai do céu. Apenas apaga a sua luz. Porque isso é a maneira de expressão da Bíblia. É igualzinho o que está escrito aqui. Se você, se eu, se nós prestar bem atenção no que está escrito aqui e outros, e nas mensagens que nós vamos mostrar aqui, o que nós temos que entender é a aproximação desse homem interior, que hoje está bem afastado. Hoje, quando Deus ainda faz intercessão, o próprio Jesus está fazendo intercessão por nós aqui, você nota que há um afastamento porque nós estamos na carne humana. Então, quando está, deixa eu até aqui, eu anotei algo aqui para os irmãos verem aqui, está só passando a página, escute bem aqui. Hoje a presença do Senhor é ocultado ao ser humano. Por quê? Porque nós temos que viver por fé. Aqui nós vamos ler uma mensagem que diz assim:
A esse ser humano foi dado 6 sentidos. Mas nós não temos 5? Temos 5 sentidos. Paladar, olfato, tato, audição, visão, essas coisas são 5. Mas e a fé e a dúvida que tem que estar operando nesse ser? Então foi dado 6 sentidos. Ou eu tenho fé ou eu tenho dúvida. Então aqui há uma aproximação nesse ser humano, que esse homem interior, ele só recebe Deus ou a salvação por fé. Se ele tiver fé, ele vai receber a salvação. Se ele não tiver, ele tem dúvida, então ele vai perder a salvação. Quando chegar esse momento aqui, vocês notam que quando esse cordeiro está irado aqui, a aproximação da alma do espírito aproxima mais dele. E o corpo fica para trás. Porque aí ninguém vai querer saber mais do corpo. Porque essa visão aqui praticamente é direta. A pessoa vai ver diretamente. E vendo que não tem mais condição de salvação. E aí é que vem os problemas, porque às vezes assim, aqui nós vamos ler mensagem para provar isso. A pessoa, esses acontecimentos passam a ser mais espiritual. É do ser espírito que está aqui dentro, porque nós temos que entender isso. Quem ouve a palavra e quem tem que consertar é a alma. Nós temos um homem espírito aqui dentro. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. E é ele que tem que saborear a palavra ou rejeitar a palavra. Então, enquanto nós estamos no corpo, nós estamos bem ausentes, nós não podemos ver Deus, mas nós podemos sentir Deus. Nós temos que sentir, sabe? Então, e é nessa oportunidade que cada ser humano, é nesse período que cada ser humano pode ser salvo, ou rejeitar totalmente. Porque quando chega aquele momento, ali, como é aqui na grande tribulação, eles verão, e tem várias escrituras para provar isso, São Mateus 24, Apocalipse capítulo 1, deixa eu ler para os irmãos verem aqui, Apocalipse capítulo 1, verso, só para os irmãos verem como que isso vai acontecer, verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, aí está presente, agora já não está tão afastado, agora está presente, a pessoa está vendo aquilo, não há mais barreira, aí está vendo que perdeu a oportunidade. Triste demais, terrível, uma situação dessa, quando o cordeiro está irado, vocês notam que aí ele está irado, aí já não tem mais salvação. Quem é salvo, está sendo salvo agora. Quem não é, chega a esse momento, aí já vai encontrar esse cordeiro irado. Então, esse sentido aqui, nós podemos jogar e falar sobre Apocalipse 6 aqui, sobre ver as coisas. Não existe mais barreira. Hoje pode ter barreira. Mas às vezes nós enfrentamos as barreiras, porque essas barreiras aqui, ou essas montanhas, ou essas coisas, pode ser, você sabe o que pode ser isso? Pode ser uma igreja que você firmou muito nela, aquilo foi uma barreira para você. Você acostumou tanto com aquilo que aquilo era uma barreira. Mas aqui, depois, não existe mais nenhuma barreira. Aqui não existe igreja, não existe pastor, não existe nada que está na sua frente. Aí o cordeiro está irado e você está enfrentando diretamente aquela fase. Mas se você é um eleito, você está fora disso. Porque agora, enquanto
essa alma está aqui recebendo, através do sangue, as palavras, por exemplo, como uma mensagem dessa que nós temos. Se você crê nessa mensagem de todo o coração, você estará livre disso. Que aí, esse sentido da fé está trabalhando no corpo enquanto você está vivendo. Como hoje eu pedi, irmão Silas, sobre uma coisa, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas mesmo na carne, mesmo vivendo na carne, esse corpo vai ser esquecido. Ninguém, as pessoas quando chegar nessa situação, eles não querem nem saber do corpo mais. Seria melhor, como Jesus disse, seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e atirasse no mar, do que lembrar que rejeitou a palavra vivendo no corpo. Ninguém quer nem saber do corpo mais. Agora é enfrentar o juízo. Terrível, terrível. Por isso que eu pedi, está escrito na mensagem, sede. Quando aquela moça que caçoava daquela mocinha que tinha o cabelo comprido, que vestia bem, e ela era uma professora de escola dominical, aquela que não ficava com gozação com aquela mocinha e tudo mais. Um dia ela adoeceu, uma doença muito ruim e tudo mais, e a morte começou a aproximar dela. Por isso aqui você vai notar que quando a morte aproxima, essa parte para cá fica, aí você chega mais perto. O espírito vai chegar mais perto desse cordeiro que agora não perdoa mais. Essa mulher, por exemplo, essa moça aqui, depois os irmãos podem ler, e eu não vou ler para me ganhar tempo, a partir do 225 da mensagem sede. Essa moça aqui, quando a morte estava rondando, quando estava chegando a morte, porque tem pessoa que pensa assim, não, mas eu morri para acontecer isso. Não precisa morrer não. Quando você rejeita a palavra e que não há mais salvação, aí você aproxima desse juízo. A alma sua vai aproximar e ver exatamente a situação daqui para frente. Você não esquece até do que passou, porque a salvação já não existe mais. Agora você está enfrentando o juiz cara a cara, ainda na carne. Essa moça, por exemplo, essa moça aqui, que foi professora de escola dominical aqui, no 200 e tanto, deixa eu ler só uma partezinha para vocês verem uma coisa, o que aconteceu com ela. Aí vocês terão uma ideia disso que eu estou falando aqui. Escute bem aqui, olha aqui, mas eu vou ler aqui 227 para frente aqui. Então ela ensinava na escola dominical, e todo o seu pequeno grupo, que ela tinha um grupo de pessoas e tudo mais, ela tinha um pastor daqueles tipo que não liga para nada, né, sabe? Não liga para nada. Então aquele pastor, mas aí ela adoeceu. E quando ela estava doente, não mandaram o grupo de pessoas que ela pregava para eles e tudo mais, porque ela estava passando muito mal, e eles foram para lá para ver os anjos vir para buscar ela quando ela estivesse partindo, achando que ela estava indo para o céu. Tá? Mas aqui, você encontra isso aqui no 28. E de repente, quando ela encarou a realidade, de repente, quando a morte chegou bem perto, ela viva ainda, mas a morte chegou e ela ainda deu tempo de chamar o pastor dela e dizer: você foi um enganador, você me enganou, e agora eu estou indo para o inferno por causa sua. Ainda na carne, ainda na carne. Aí ela já estava enfrentando aquela coisa real agora. Ela já sabia que ela estava indo para o inferno. Quer dizer, agora, tudo que passou, passou. Sabe? O que eu quero mostrar para os irmãos é isso aqui, porque às vezes isso não é só aplicado no natural, não, é no espiritual também.
Às vezes você fica atrás de um pastor ou atrás de uma igreja pensando que você é um salvo, sabe? E você confia naquilo. Quando a morte chegar, que você não é salvo, você vai ver que essas barreiras para você não existem mais. Porque quando a pessoa enfrenta um juiz como esse do Cordeiro irado aqui, irmão, não existe barreira. Agora você está diretamente vendo em espírito, já para quase partir, você está vendo agora ele irado. Agora já não precisa de mais fé. Essa mulher aqui já não precisava de mais fé. Eu estou indo para o inferno porque você me enganou. Fé é enquanto você tem chance de entrar. Quando você perde a chance de entrar, aí você vai encontrar esse juiz na frente, principalmente da grande tribulação para frente. Aí, deixa eu ler para os irmãos dizer uma coisa. O que aconteceu com ela? Só aqui no 228. E de repente, quando ela encarou a realidade, agora ela era um membro de igreja fiel e ela era professora de escola dominical. E uma fiel membro da igreja, de uma grande e boa igreja denominacional. Essa mocinha que ela perturbava, ela assistia ao William Branham, tá? Só para vocês terem ideia, ela perturbava, dizendo que aquele era um pregador do passado, sabe? Ela perturbava aquela moça, mas agora ela gostaria de ter escutado a mensagem de William Branham. Graças a Deus nós estamos escutando, crendo que nós somos salvos. E nós, quando o Cordeiro chegar a estar irado, que nós não vamos enfrentar isso. Que nós estamos agora, enquanto Ele tem misericórdia, Ele está enviando misericórdia para nós. Então ele disse, eu era uma professora de escola dominical, uma fiel membro de igreja, de uma grande igreja, boa igreja denominacional. Mas quando ela começou a lutar, a morte a atingiu, seus olhos se projetaram para fora e ela disse, estou perdida. E ela disse, estou perdida, vá e chame o pastor. Viu o quê? Ainda em vida, vai e chama o pastor. E ele jogou seu cigarro, um desses pastores que até fuma, né? Jogou seu cigarro fora e entrou e disse, aqui, pediremos ao médico para te aplicar uma injeção hipodérmica, quer dizer, para tirar o problema. Disse, não quero nenhuma injeção hipodérmica. Disse, enganador dos homens, estou morrendo e estou indo para o inferno e estou perdida porque você não me disse a verdade. Viu aqui? Ainda em vida. O que eu quero mostrar para os irmãos, para responder essa pergunta, que essa montanha, às vezes a montanha foge do lugar, é claro, não existe montanha. Depois que a pessoa chega a uma condição dessa, não existe barreira. Enfrenta diretamente o juiz. Nem o seu corpo é mais barreira. Agora é o ser espírito diretamente vendo aquilo que já não adianta mais, porque já sabe que está perdido. Então nem o próprio corpo é barreira mais. Nada, não existe mais barreira. Enquanto nós estamos aqui, por isso nós temos que viver por fé. Quer dizer, enquanto eu estou nesse corpo, eu tenho que crer que Deus está trabalhando e Ele está me salvando. Eu estou sendo salvo por Ele. Veja, deixa eu ler mais uma mensagem aqui. Essas mensagens, tudo que eu trouxe aqui, seria nesse sentido. Porque eu quero responder que essa pergunta, aquilo não é só apenas no natural. O sol, é claro que quando Moisés e Elias estiverem na terra, o sol vai escurecer tanto que nem brilha a estrela, não vai brilhar a luz, nem nada, porque a escuridão, através do pedido de Moisés e Elias, não é para um dia só, se ele quiser falar que é para 10 dias, 20 dias, o sol não vai dar luz.
vai ser uma escuridão total, aqui, ali. Isso é na grande tribulação. Eles vão fazer o que eles quiserem, sabe? Isso mas nós estamos falando no sentido que quando olha esse cordeiro está irado. E aí, quando ele sai da posição que ele está, porque ele mantém a posição por causa dessa mensagem. Você sabia disso? Ele mantém a posição de sumo sacerdote por causa dessa mensagem. Está escrito em Apocalipse capítulo 5, que o cordeiro tem 7 olhos. Se o cordeiro tem 7 olhos, ele tem 7 mensageiros. E se ele tem 7, o William Branham é o último mensageiro. Então ele mantém lá por causa dessa mensagem. Então, quando essa mensagem parar aqui, que o último eleito entrar, ele sai de lá. Então não há mais oportunidade. E não há mais barreira. Vamos dizer assim, não há nada mais que impede a pessoa ver o cordeiro irado. Aí aproxima bem e não há nada que impede ver que praticamente assim, não vê nada mais que pode me ajudar depois que a pessoa rejeitar a verdade. Nada. Tudo é tristeza, tudo pode procurar, vai procurar lugar, não vai encontrar lugar. Está escrito na Bíblia, não encontra lugar para esconder dele. Em qualquer lugar que esconder, ele mesmo já disse, se você descer lá para o mar, eu te ordeno, a serpente vai te picar. Se você subir, eu te derrubo de lá. Não há lugar para o ser humano esconder depois que a mensagem, a última mensagem, acabou o efeito. E essa é a última oportunidade da humanidade. Essa mensagem, não existe outra mensagem. Domingo nós vamos pegar um assunto aqui para vocês verem uma coisa, sabe? Não existe, não adianta a gente ficar tentando fazer algumas coisas e deixando a mensagem para trás. A mensagem é o último avivamento. Não existe outro avivamento. Para salvação não. Existe ajuntamento de pessoas. Mas não existe avivamento, sabe? Não existe mais avivamento para a salvação, não existe. Esse foi o último avivamento e nós estamos já quase encarando o fim desse avivamento. Nós estamos quase encarando o fim desse avivamento. Então escute bem aqui, na mensagem, Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Escute bem aqui. Por isso que eu disse que eu gostaria de ter muito tempo. A partir do parágrafo 224. Agora aqui está uma maneira para entrar no corpo. Como este corpo é controlado, agora observe, quer dizer, esse corpo aqui, ó. Observe atentamente agora e vocês preparem seus lápis aqui. Aqui está o portão deste lado que entra nesse corpo. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, isso o primeiro portão aqui é olfato, quer dizer, que trabalha nesse corpo aqui, né? O primeiro portão, é a primeira entrada. Audição, paladar, tato, ou sentido, qualquer um dos dois, quer dizer, tato ou sentido. 2, então, deixa eu voltar aqui. Quaisquer um dos dois que você quiser, não importa. Agora, esses são os sentidos do corpo. Não é isso correto? Quantos sabem disso? 6 sentidos controlam o corpo. Está vendo aqui? 6 sentidos controlam o corpo. Agora, alguém pode falar, está vendo? Ele errou. Não errou. Porque aqui no corpo vai ter fé ou dúvida. Aí para completar os 6. E isso vai ser trabalhado enquanto eu tenho oportunidade de arrepender. Sabe? Se eu não arrepender, então a dúvida entra com o 6º sentido. Com o 6º. E você vai viver em dúvida até que chega ao momento da morte
bater nos pés. Ou então chegar na grande tribulação, sem salvação. E aí para enfrentar diretamente o juiz. Porque hoje ele ainda é advogado. Ele está advogando o nosso caso. Então por isso que quando ele estiver irado, é porque ele já não é advogado mais. Agora ele já é juiz, mas eu creio que ele ainda é advogado hoje, para advogar o caso de quem quer que seja para entrar ainda. Então vamos mais aqui. Então os 6 sentidos controlam o corpo. Agora nós temos uma alma depois que você terminar isso. Os sentidos são externos. Este é o sistema externo, quer dizer, aonde a dúvida ou a fé vai trabalhar. Agora aqui existe 2, 3, 4, 5 atributos na alma. Está vendo? Na alma. Primeiro, imaginação. Agora, está vendo aqui, ó, todos esses atributos que a gente vai, mas por que você pensa? Por que você sabe? Por que você ama a Deus ou por que você rejeita tudo mais? Não está no corpo, mas está na alma sua. Mas Deus te deu esse corpo para você aceitar ou rejeitar. Mas todo mundo tem uma alma. E ela tem que ser convertida. E quem converte ela é o Cordeiro. É o sangue do Cordeiro é que limpa a alma. A alma é a natureza de um espírito. E todo mundo nasceu aqui na terra com um espírito inconverso. Está aqui escrito aqui, ó. Está aqui Efésios capítulo 2. Todos nós éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, muda a natureza. E a natureza é mudada quando você aceita a verdade. Enquanto Deus está trabalhando como advogado, aí você aceita a verdade, então aí a natureza sua é mudada e Deus tira a sua natureza e põe a dele. E a natureza de Deus é de aceitar a verdade. Porque enquanto você está com a natureza do mundo que foi colocada em você, você tem a natureza do diabo. E a natureza do diabo é só rejeitar. Mas quando Deus muda a natureza, você vai aceitar e ver que Ele é o seu advogado. E ver e sentir que ainda há um sangue. E ver e saber que existe uma mensagem de salvação. Que agora, se você rejeitar ela, não importa se você está carregando a Bíblia na mão, você vai para o inferno assim mesmo. Porque se existe 7 mensageiros, foi durante todo o Novo Testamento. E esses 7 mensageiros trouxeram 7 mensagens para salvar o povo. Então Deus salva através das 7 mensagens. Não adianta você carregar a sua Bíblia e rejeitar a mensagem. Você vai para o inferno com a Bíblia na mão. E vai enfrentar o Cordeiro irado. Quando agora Ele está tendo misericórdia. Porque a misericórdia vem através da palavra. O sangue opera na palavra. Quando a pessoa rejeita a palavra, já não existe mais sangue. Sabe? Por isso eu estou pregando para os meus filhos, estou pregando para vocês, estou pregando para quem quer ouvir a verdade. Estou pregando para vocês. Para quando chegar esse momento de grande tribulação, você está livre. Está livre disso. Se você não enfrentar, hoje Ele está aqui. Hoje nós não podemos vê-lo. Mas no dia que as pessoas rejeitam, ele tem várias outras escrituras para provar isso. No dia, depois que essa mensagem parar de fazer efeito na terra, aí sim, as pessoas vão encarar o Cordeiro cara a cara. São Mateus 24 também está falando. Todo olho verá. E também Zacarias está provado. Também, Zacarias também está falando, sabe? Todo olho vai ver.
vai ver a manifestação, vai ver os acontecimentos, cara a cara, e saber que não tem jeito mais. Hoje, as pessoas vivem enganadas. Será que é assim? Será que é? Mas naquele dia não vai ter essa história, será que é assim? Vai saber que é assim. Tá? Por isso que eu estou falando, enquanto Deus está salvando, você tem que ter fé. Agora, depois que Deus parar de salvar, aí você não precisa de ter fé para ver o Cordeiro. O Cordeiro estará diante das pessoas, e irado, e as pessoas vendo aquilo e tentando descobrir um lugar para esconder. Cavernas, ou procurando. Vocês notaram o que eu li aqui? Apocalipse 6. Olha aqui, aqui, diz aqui, verso 14: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, verso 15, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Você está vendo que a própria Bíblia está falando? Quer dizer, esconde nós, arruma uma montanha para não enxergar, mas não adianta, não existe montanha. Agora a presença deles é visível, não existe lugar para esconder. Tá? Porque a coisa parece que é natural, mas não é no natural. Deixa eu ler só um pouquinho aqui, porque senão vai passando. Deixa eu ler aqui. Nessa mensagem, o sexto selo. Aqui. Deixa eu ler só uma outra partezinha aqui agora. Vê? 361 da mensagem, o sexto selo. Porque eles não se arrependeram? Está mostrando o mesmo quadro. Porque eles não se arrependeram, eles não podiam. Era tarde demais. Viu aqui? Era tarde demais. Então, era tarde demais. Então eles sabiam daquilo, da punição. Eles ouviram isso, eles tinham se assentado em reuniões como esta e sabiam disso. Agora todo mundo vai ficar sabendo, falar: olha, eu sentei num lugar e ouvi a verdade, mas eu rejeitei. E agora? Vai fazer igual a moça: como se fosse assim: seu canalha, você devia ter pregado a verdade para mim. Por que você não pregou? Agora eu estou indo para o inferno porque você não pregou a verdade. Tá? E hoje, quantos interesses por detrás, aí, ao invés de pregar a verdade, fica interessado em outras coisas. Tá? E às vezes deixa até de pregar o que Jesus pregou, o que o William Branham pregou, quer dizer, quase dizendo assim: isso aí não pode ser pregado não, senão a minha igreja fica vazia. Que fique vazia. Importante é quem está ouvindo, ouve para a vida eterna. É isso que é. Mas tem gente que tem medo de perder membro. Jesus não perde nenhum membro do seu corpo, ninguém. Não vai perder. Então eles ouviram isto, e eles tinham se assentado nas reuniões como essa, e sabiam disso. E eles sabiam que as coisas que esses profetas haviam predito, ou os estavam encarando direto na face, a coisa que eles haviam rejeitado. Eles haviam rejeitado a misericórdia pela última vez. E quando você rejeita a misericórdia, não há nada que resta a não ser juízo. Quando você rejeita a misericórdia, apenas pense nisso. Ali estavam eles,
eles não tinham nenhum lugar para ir, nenhum refúgio. E a Bíblia diz aqui, eles clamavam, diziam às rochas e às montanhas: caia sobre nós e nos escondam da face da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, porém o Cordeiro tinha vindo para reivindicar os seus. Veja, quer dizer, quando eles tentaram arrepender, o Cordeiro já tinha saído de lá. Porque tem gente que vai esperando. Tem jovem que fala assim: deixa eu ficar mais velho. E se a velhice chegar, e a pessoa tiver que passar a velhice lá no inferno, né? É muito melhor aceitar enquanto há tempo, sabe? É muito melhor, sabe? Vocês jovens, não só aqui, mas quem sabe há jovens que estão ouvindo, aceita, faça tudo para viver hoje e não deixa passar por alto. Como muitos estão rejeitando essa mensagem, vai para o inferno mesmo, não adianta, vai para o inferno. Essa mensagem é tudo hoje, essa mensagem é a revelação da Bíblia, essa mensagem é para crente hoje. Então ali estavam eles, tá? Eles não tinham nenhum lugar para ir, nenhum refúgio. A Bíblia diz que eles clamavam às rochas: escondei-nos da ira do Cordeiro. E eles tentaram se arrepender, porém o Cordeiro tinha vindo para reivindicar os seus. Veja, eles clamaram às rochas e às montanhas, oraram, mas já era muito tarde para as suas orações. Já pensou? Pensou orar? Eu já preguei isso aqui. Quando o rapto acontecer, a igreja vai encher, tentando alguma coisa, mas não adianta. Aí você não tem que tentar pela igreja, você tem que tentar morrer pelo nome, pelo menos dentro da grande tribulação. Não adianta oração mais, não vai adiantar. Agora é enfrentar a morte ou enfrentar o inferno. Mas hoje nós temos uma chance. A mensagem está aqui, sabe? Aqui está uma mensagem para nos tirar da terra. Então essa é a última chance, como aquele povo do passado tiveram, Lutero, João Wesley, tiveram Paulo, tiveram os demais, e saíram. Hoje nós temos um William Branham trazendo uma mensagem. É claro que o William Branham é um homem, mas através desse homem foi que Deus trabalhou, ou que Deus está trabalhando. É através desse homem, foi uma mensagem que Deus enviou, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade, tá? Então, eu creio que eu já li aqui, ó. Então, sobre a alma. Então, a alma tem, primeiro, imaginação, o segundo é consciência, o terceiro é memória, o quarto é raciocínio e o quinto é afeição. Então, a alma tem esses atributos. Então, você não pensa com o seu corpo, você pensa com sua alma. Agora, se sua alma é suja, seus pensamentos vão ser sujos. Mas se sua alma é limpa, você vai pensar como qualquer homem de Deus pensou, como Cristo, sabe? Cristo viveu aqui como homem, ele sofreu como homem, padeceu por causa nossa. Tudo que a gente tinha de errado caiu sobre ele pagou o preço para que eu pudesse aceitar pela fé o seu sangue, ou a sua mensagem da hora, né? É isso que nós precisamos entender. Então vamos aqui um pouquinho aqui. Aqui no 166 da mensagem, e não sabeis, deixa eu ler só alguns parágrafos. Aí o tem, é o homem interior, esse
esse interior que saboreia a palavra, se apega à palavra sem considerações. Você não pode ajudar isso. Tá? O homem interior, quer dizer, a alma, quando ela é convertida, Deus está no comando. Deus está no comando. Agora, deixa eu ler só aqui, só para os irmãos verem uma coisa. Como eu estou falando, mesmo na carne, mas quando chegar esse momento, a pessoa vai passar a funcionar mais no sentido espiritual. Porque enquanto Deus está trabalhando aqui na terra, as pessoas podem duvidar, pessoas podem aceitar, pessoas podem duvidar e viver distante. Porque está distante, porque ninguém está vendo. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos sentir e saber que Ele está aqui. Mas o que eu estou mostrando é que quando chega esse momento, aí sim, a alma aproxima mais dele. A alma é aquela criação que foi criada antes. Por que Jesus foi pregar lá para almas? Ele foi no inferno pregar para almas. Por que ele não tomou o corpo e foi lá? Porque ele foi e eles desceram lá para o inferno sendo alma, sendo teofania. O que ele fez? Ele foi em teofania e chegou lá em teofania e conversou com eles. Por que vocês não arrependeram no dia de Noé? Noé pregou a verdade. Noé falou a verdade. Enoque falou. Por que vocês não arrependeram? E agora eu vim avisar para vocês que não tem jeito mais, mas pelo menos vocês estão me conhecendo. E chegou lá, o que ele fez? Até o diabo teve que ir. Pegou a chave, tomou tudo que ele ainda tinha alguma coisinha, ele pegou tudo, falou assim, ó, você não tem mais nada. Se você tinha chave para trancar alguma coisa, você não tem, porque eu venci tudo. Eu venci a morte, venci tudo. Eu já venci tudo. Venci você também vai para o lago de fogo. Então tudo está vencido. Eu venci tudo. Quer dizer, o diabo pensou que ele estava tranquilo, mas ele pensou. Mas agora você está vencido também. Um dia você vai para o lago de fogo, vai ser exterminado também. Tá? Então, é isso que nós precisamos de entender. Então, vamos aqui só para os irmãos, só para me terminar. Aqui, por exemplo, diz aqui, nessa mesma mensagem, diz aqui, que haverá muitas coisas acontecendo aqui na Terra. No 154 eu não vou ler, mas alguns espetáculos vão acontecer no espírito, mas só com as pessoas na carne. Mas as imaginações deles vão ver coisas espantosas. A partir da data do cordeiro irado e tudo mais, então vai começar a vir coisas na imaginação das pessoas. Sabe? Porque a pessoa pensa assim, eu sonhei. Você sabe quem sonha? É o espírito. Esse ser aqui bateu na cama e está morto. É o espírito que sonha. Tudo acontece, é com o espírito que vive na pessoa. E quase que é oculto. Hoje que nós estamos sabendo disso. Milhares de pessoas viveu aqui na Terra sem saber disso. Acha que só esse homem animal aqui, mas o que raciocina no homem? É o homem interior. O que rejeita? É o espírito que está no homem que rejeita. O que aceita a verdade? O homem interior. Então, vamos aqui. Só aqui para os irmãos verem uma coisa. Se eu passar um segundinho assim, irmão, mas é só para me ler aqui. Então, escute bem aqui, ó. Nessa mensagem ainda, no 150 aqui, eu creio que é, dessa mensagem, deixa eu ver se é. Isso. Agora, veja o Espírito prosseguir isto. Haverá um tempo no nome do Senhor. Está vendo? A Bíblia diz, no nome do Senhor, quando as pessoas se tornarão completamente loucas. Você está vendo que eles já estão praticamente assim?
tem pessoas que andam, ou corte de cabelo, ou pessoas que andam aí, que você não sabe se aquilo é gente ou não. Mas para eles está bonito. E quando aquilo é horroroso diante de Deus. Mas você olha assim e fala assim, não parece que é gente mais. Mas quem é que vai descobrir isso? Quem é eleito. Os demais estão achando bonito. E vai só piorar. Mas só que vai acontecer um dia, mesmo dessas pessoas, vai acontecer um dia deles chegar a tal ponto que, quando a ira começar a cair, eles tentar fazer tudo, até para morrer, mas até a morte vai fugir. Até a morte vai fugir das pessoas, sabe? Então, vamos aqui. Então, diz aqui, quando as pessoas se tornarão completamente loucas, a Bíblia diz, gritarão, clamarão, coisas enormes e monstruosas em suas imaginações. Os rádios e coisas, os programas de televisão, eles estão produzindo. Haverá tais coisas como formiga, que se levantarão na terra, que terão a estatura de 14 árvores. Pense bem, uma formiga andando na terra, da altura de 14 árvores, para assombrar as pessoas que vão ficar. Pense bem, isso aqui é assim, diz o Senhor, tá? A estatura de 14 árvores. Haverá um pássaro que voará pela terra com asas de 4 ou 5 milhas de largura, e as pessoas o verão, gritarão, clamarão, chorarão por misericórdia, porém será a praga. Você viu aqui? Você viu o que vai acontecer da grande tribulação até a destruição da terra? É isso aqui. E tudo isso está dentro do sétimo selo. E o sétimo selo tem ainda daqui para frente, ele só termina no milênio. No milênio, que há uma exterminação do ser humano aqui, mas aqueles perdidos vão para a quinta dimensão. Para a quinta dimensão, para passar o resto dos dias até o julgamento. E depois do julgamento ir para o lago de fogo, para ficar lá alguns milhares de anos ainda, para recompensar. Porque, irmão, perder a salvação ou rejeitar o Deus do céu vindo aqui na terra morrer no nosso lugar, o preço não vai ser barato, não. Isso vai custar na vida de quem é perdido milhares, milhões de anos para pagar esse preço, mesmo no lago de fogo. Que Deus tem misericórdia de nós e nos ajuda a prosseguir ligado a essa misericórdia ainda. Nós cremos que Ele ainda está lá. Nós cremos que Ele ainda está aqui, como Redentor, como Cordeiro, como advogado. E nós temos que estar pregando, porque está escrito na mensagem, que mesmo depois da rejeição, a igreja tem que permanecer um tempo aqui, pregando para os perdidos eternamente. Está escrito na mensagem. E quem sabe já é esse momento. Mas é claro, se você é um eleito, não importa. Não importa. O eleito, ele virá de todas as maneiras. Deus não vai perder nenhum. Amém? Amém. Deus abençoa. Deus abençoa a todos. Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar. Que Deus tenha misericórdia de nossas famílias. Que Deus tenha misericórdia de todos. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de todo ser humano. Que se houvesse uma maneira de todo mundo arrepender, né? A gente sabe que é impossível, mas o eleito vai arrepender, sim. Tá? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma mensagem. Não é fácil pregar, Senhor, mas nós estamos aqui para isso, Senhor, para pregar a Tua palavra. Senhor, e eu creio que através da pregação, Pai,
é que a minha alma também é salva, Senhor. Meu Deus, eu prego para mim, prego para as pessoas. Senhor, ajuda os seus filhos em todos os lugares. E que essa mensagem sirva, Pai, para misericórdia para muitos, quem sabe de arrependimento para alguns que estão fora. Que haja arrependimento ainda, Senhor. Que haja maneira de entrar, Senhor. Que a porta ainda esteja aberta. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, agora nós estamos voltando para casa. Leva-nos em paz e guarda os nossos lares. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.